Nós estamos dando continuidade a essa série sobre as parábolas que Jesus contou aqui no Evangelho de Mateus, e nós agora vamos entrar na parábola do semeador, 13, do verso 1 ao 9. Leamos a palavra de Deus, que diz assim: Tendo Jesus saído de casa, naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60, e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Oremos mais uma vez. Pai, agora estamos diante da Tua palavra, e queremos pedir a Deus que no nome de Jesus, os nossos ouvidos estejam abertos. Como o Senhor nos exortou ao final dessa leitura, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que ouçamos a Tua voz, guardemos a Tua palavra, e saiamos daqui, ó Deus, para viver o Teu desígnio e a Tua vontade, para o nosso bem e para a Tua glória. Nós oramos no nome bendito de Jesus e pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Amém. Queridos, essa parábola é bastante conhecida, e eu acredito que essa é uma das mais fáceis para que compreendamos o seu significado, porque diferentemente dos 3 outros ditos que nós ouvimos já Jesus relatar aqui no Evangelho de Mateus, que foram as 3 mensagens anteriores, essa é a 4ª mensagem da série, nós vimos que Jesus não havia explicado, e o contexto se fazia necessário para que entendêssemos mais profundamente aquilo que ele falou. No entanto, aqui nesse caso especial, essa é uma parábola que se distingue das demais, porque Jesus ele explica essa parábola nos versos à frente. Nós vamos olhar esses versículos aqui a pouco, onde ele traz a interpretação dessa parábola. E ela é também uma parábola muito importante, porque ela está repetida no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, e também no Evangelho de Lucas, no capítulo 8. É uma das poucas parábolas que se repete nos 3 evangelhos, chamado de sinótipos, ou seja, que tem uma semelhança muito grande, Mateus, Marcos e Lucas, né? Esses 3 evangelhos, essa é uma das poucas parábolas que está nos 3 relatos, dos 3 evangelistas. E aqui Jesus está querendo nos mostrar uma coisa. Jesus quer passar um ensino fundamental nessa parábola. Jesus contou essa parábola para mostrar aos seus discípulos que, apesar da resistência e da cegueira daqueles que eram incrédulos, a pregação do Evangelho traria resultados. E eu vou tentar mostrar isso para vocês olhando o contexto. Porque parece que Jesus está falando algo aleatório. Parece que Jesus está falando algo meio que sem sentido. Por que Jesus está falando isso? Não entendi bem. Jesus entrou lá, depois que saiu da casa de alguém, ele subiu num barco, certo? Num lago. Aqui está como mar, mas naquela região é um lago, só que ele é muito grande. E Jesus está lá sentado num barco, provavelmente porque a multidão era muito grande que estava seguindo, e ele tinha que ficar no local um pouco maior, e até mesmo para que sua voz propagasse com maior facilidade, ele pudesse ser ouvido. E ele começa a falar sobre a história, falar de muitas coisas em forma de parábolas, e de repente ele conta essa parábola: o homem foi semear. Provavelmente eles viram um semeador lá por perto. Talvez Jesus estava se referindo a alguém que estava fazendo isso, talvez, semelhante àquele homem ali que está semeando. Mas por que Jesus falou isso? E isso é muito importante para que entendamos o seu significado. Queria só fazer uma revisão um pouco dos capítulos anteriores para que você possa ver. Jesus, nos capítulos se você for olhar no capítulo 9, a partir do capítulo 8,
e o capítulo 9 são umas sequências de curas que Jesus está fazendo. Jesus está mostrando o poder, mostrando que ele é o Messias. Se você for ver, Jesus ele cura o paralítico no capítulo 9, Jesus começou já curando o leproso no capítulo 8, o servo do centurião, ele cura a sogra de Pedro, ele depois vem apazigua a tempestade, ele vem depois cura 2 endemoniados, ele cura um paralítico, ele depois vai mais lá na frente e tem no capítulo 9, do verso 18, em diante, uma sequência de curas. Ele cura a filha, certo, do chefe da sinagoga que havia morrido. Há uma ressurreição aqui, mais uma ressurreição é feita. Jesus ressuscita mais um morto aqui. Ele cura aquela mulher que sofria do fluxo de sangue há 12 anos, no capítulo 9 também. Cura 2 cegos, no final do capítulo 9. E no versículo 35 e diante, depois de ter feito tantos sinais, mostrado tanto poder, ter mostrado para aquelas pessoas, olha, eu sou o Messias. Ninguém jamais fez isso que vocês estão vendo. Mas aí ele olha para as multidões. O que é que ele vê? 9:35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Jesus era um pregador itinerante e também alguém que tinha poder e compaixão para curar aquelas pessoas. Mas só que vendo as multidões, diz no verso 36, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Jesus então diz aos seus discípulos, disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande. Veja, a figura mais uma vez de um campo. A seara é muito grande, mas poucos são os ceifeiros, aqueles que colhem. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Jesus está falando que o trabalho, o campo é muito grande. Esse é um texto missionário também, que nos estimula a orar para que homens, mulheres, possam se envolver nesse trabalho, não necessariamente como missionário de carreira, mas como um missionário que é uma característica de ser um discípulo de Cristo, compartilhado do Evangelho. Mas, diante de tudo isso, o que é que a gente esperava? A gente esperava que Jesus talvez fosse aclamado. A gente esperava que Jesus talvez fosse recebido. A gente esperava que o pessoal fundasse uma igreja assim para Jesus, né? E colocasse logo ele como pastor lá dessa igreja. E dissesse, olha, todos os dias a gente vai vir aqui ouvir o Senhor curar, e ouvir o Senhor pregar e trazer pessoas para que o Senhor possa curar. Só que, mesmo diante de todos esses sinais, Jesus encontra resistência. Se você for observar, no capítulo 11, o que foi dito, certo? Quando Jesus chegou no capítulo 11. No capítulo 11, nós vemos justamente aquela parábola que ele conta das crianças, porque as pessoas não estão recebendo ele como Messias. E as pessoas estão dizendo que ele é o quê? Um comilão e um beberrão. Eu sou um pregador do Evangelho. O próprio Deus, ele se compadece de pessoas e cura pessoas. O que é que o pessoal olha para ele e faz? Muitos talvez que viram essas curas disseram, é um comilão, um beberrão. Lembra que eu falei na última mensagem que na verdade o que esse povo está dizendo aqui é o seguinte: Jesus, você merece morrer apedrejado. Porque essa expressão é usada lá em Deuteronômio para aquele filho que é contumaz em desobedecer aos seus pais, um filho adulto
que não ouve seus pais, que não houve repreensão, aí os pais iriam levá-lo até os anciãos da cidade e iriam dizer o quê? Olha, esse nosso filho é contumaz, ele não nos obedece, ele não guarda o nosso ensinamento, ele é um comilão e um beberrão. Aí disse que os anciãos iriam pegar e iriam apedrejá-lo até que ele morresse. É justamente isso que esse povo está dizendo. Jesus, você é um comilão, um beberrão. Você merece morrer. Ele pregando o evangelho, curando os enfermos. É interessante, se você for continuar vendo no capítulo 12, certo? O que é que os fariseus disseram no verso 24, 14 e 12, perdão, Mateus 12, 24, mas os fariseus, ouvindo isto, diziam, estes não expulsam os demônios, senão por Beuzebu, príncipe dos demônios. Agora estão dizendo que Jesus é possesso, está expulsando o demônio na autoridade de um demônio. Eles ouviram a pregação, eles viram Jesus expulsar demônios de pessoas. Eles viram Jesus curar pessoas enfermas. Eles ouviram a pregação do evangelho. E o que acontece agora? Jesus, você está agindo secretamente em favor do reino das trevas. Você está fazendo essas coisas no poder das trevas. É isso que eles estão dizendo. Se você for continuar e for ver no capítulo 12, certo? Jesus curou tantas pessoas. Jesus ressuscitou mortos. O que é que diz no versículo 38? Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo, mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Nos mostra que realmente você é o Messias. Veja, e Jesus agora está contando nessa parábola. Jesus está mostrando assim, olha, eu estou pregando o evangelho. Eu estou anunciando o reino de Deus. Eu estou inaugurando esse reino num estágio que ele nunca teve antes. Nunca houve esse estágio do reino antes. Eu estou evidenciando isso por meios diversos. Por meio da pregação, por meio de curas, por meio da predição daquilo que vai acontecer. Mas nem todos vão ouvir. Alguns são resistentes. Alguns endurecem o seu coração. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esse evangelho que está sendo resistido, que está sendo rejeitado, ele vai produzir frutos. E é por isso que ele passa a contar essa parábola. A colheita, apesar dos seus obstáculos, irá trazer um resultado surpreendente. É isso que Jesus está dizendo. Eu queria explicar para vocês algumas coisas nessa parábola aqui. Primeiro, é que essa parábola apresenta que no trabalho da propagação do reino, vários tipos de pessoas, diversos tipos de pessoas estão recebendo esse evangelho. Estão recebendo aqui, eu quero me referir a ouvir, tá? Não estou falando necessariamente da conversão. E aqui Jesus está falando o seguinte, ele explica, o semeador é ele que está pregando, certo? Mas hoje o semeador seria qualquer pessoa que compartilha o evangelho com alguém. Você, ao compartilhar o evangelho com alguém no seu trabalho, você está semeando a palavra. A semente é a própria palavra de Deus. Se você for olhar Mateus 13, verso 19, o que é que Jesus diz? Mateus 13, 19, ouvindo alguém a palavra do reino. Isso aqui é a semente que ele está lançando. É a palavra do reino. Lucas vai dizer claramente lá, certo? Que Lucas 8, certo? Jesus vai dizer claramente que essa palavra, Lucas capítulo 8, quando Jesus vai explicar a parábola, no verso 11, ele diz, esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Então Jesus é o semeador. A semente que ele lança
é a proclamação da palavra. E nós vamos agora observar que esse evangelho está sendo anunciado para pessoas distintas. Ele apresenta agora 4 tipos de solos, que na verdade representam 4 tipos de pessoas. Por favor, preste bem atenção. Eu queria que ao longo da mensagem você estivesse fazendo uma autoanálise de você mesmo. Quem você é? Que solo você é? Então vamos passar a observar. Jesus disse, no versículo 4, diz assim: e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. O que é esse terreno ao pé do caminho, ou à beira do caminho? Veja agora o verso 19, Jesus vai explicar. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Jesus está dizendo aqui que aqueles que ouvem a palavra, mas que essa palavra parece não fazer diferença, essa palavra parece não ter nenhuma aplicação para a sua vida, ele simplesmente ouve a palavra e esquece, coloca de lado, é algo irrelevante, é algo que ele acha que pode viver sem ela. Ele até já ouviu, mas no seu coração ele tem o seguinte conceito: isso aqui não serve para muita coisa, eu posso viver muito bem sem essa palavra, eu posso ter uma vida bem sucedida sem ela, eu posso até tentar de alguma forma lá na frente ver se Deus se apieda de mim sem a necessidade da revelação dessa palavra. Eu acho que eu sou uma pessoa boazinha, não preciso de palavra, eu não preciso me moldar a ela. E Jesus está dizendo, o que acontece com essas pessoas? Essas pessoas, pela ação do maligno, que é o próprio Satanás, está lá em Marcos 4,15, que é aqueles aqui, vem, certo? O maligno, lá em Marcos 4,15, não aparece maligno, aparece Satanás. E em Lucas 8,12, não aparece nem maligno nem Satanás, aparece o diabo. Ou seja, o nosso arqui-inimigo. Ele vem com sua sedução, com os seus pensamentos mundanos, e coloca no seu coração, coloca na sua vida, coloca lá dentro desse solo, que é o seu coração, essa convicção de que a palavra pode ser rejeitada. Muitos daqueles escribas estavam fazendo isso. No capítulo 11 nós vimos, olha, no capítulo 12, ele expulsa demônios, é por Beelzebu. Aí depois chegam, Jesus nos mostra um sinal. Jesus tinha pregado para aquelas pessoas, mas eles eram contumazes em rejeitar Jesus. Eles eram peritos em rejeitar Jesus, e não importava o que Jesus fizesse. A prova é que ele ressuscitou. O túmulo está vazio, e eles não creram. Diz os evangelhos, eles foram até os soldados romanos, disseram: diga para o governador que vocês foram pegos de sono, e aí vieram os discípulos, roubaram o corpo, mas nós nos resolvemos lá com o governador, vamos defender vocês. É isso que os judeus fizeram. Eles não creram nem sequer no maior sinal, que foi a ressurreição. Esses são aqueles, meus irmãos, de quem poderíamos dizer que a palavra entra no ouvido e sai pelo outro. Esse pode até vir aqui para a igreja. Esse pode até estar sentado numa dessas cadeiras. Mas a palavra entra aqui, sai ali, ele vai para casa, e é como se esse tempo não tivesse muita diferença. Foi bom, eu vi pessoas. Rapaz, eu gosto do pessoal daquela igreja, um pessoal legal, né? Sim, mas o que é que você ouviu da palavra? Eles falaram umas coisas lá, mas pense no pessoal legal. Sim, mas como é que você vai aplicar a palavra? Bem, mas não tem importância. O interessante é que o pessoal lá é legal. Bem, que nós somos uma igreja
que as pessoas são receptivas, isso é uma coisa muito boa, eu fico muito feliz. Não queria fazer parte de uma igreja onde as pessoas são ranzinzas. Mas esse coração, que simplesmente está ouvindo a palavra, e ela parece entrar aqui e sair do outro lado, sem que nada aconteça no seu coração. Jesus está dizendo, isso aqui é semelhante à semente que o semeador lançou à beira do caminho, ela não vai ter nenhum fruto. Depois Jesus fala do outro tipo, o segundo solo, ou o segundo tipo de coração, é aquele que caiu entre pedregais, é um solo rochoso. Veja o verso 20 e 21, foi que Jesus explicou sobre isso. O que foi semeado entre pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Jesus está mostrando agora que a palavra também tem um outro público que ouve essa palavra. É aquele pessoal que até pode levantar a mão aqui no domingo, numa pregação no meio da rua, pode até se identificar, rapaz, eu vou ser crente. Essa palavra é bonita, eu me emocionei, sabe? Eu chorei naquele domingo que o pastor pregou, foi uma bênção. Ele falou daquele problema que eu estou passando e foi assim comovente para mim. Eu vou entregar minha vida a Jesus. Aí vem. Aí o que é que acontece? Quando elas são provadas pelas tribulações da vida, ela fala isso, mas o pastor não falou que ia ter essa dificuldade toda também, né? Aí ela pega e deixa o evangelho. Irmãos, eu conheço pessoas que entraram tão entusiasmadas na igreja. Eu lembro quando ela era adolescente, aí teve um rapaz que ele tem uma fama assim de não muito boa na rua. Aí ele se converteu numa igreja. E ele começou até a ir para a igreja, ia para aquelas cultos que tem aqui na praça tal. E um dia eu estava lá, eu era adolescente, eu acho que era uns 8 anos mais velho que eu. Aí disse assim, estava lá, para mim uma pessoa que se converte e não chora, aquilo não é uma conversão genuína. Eu disse, rapaz, eu cheguei a levar um choque, né? Eu nem crente era, eu apesar de ter sido criado no lar evangélico, eu passei até os 18 anos da minha vida, eu não era crente, nem um crentinho, eu era um cretino, né? Eu me converti aos 18 anos de idade. Mas naquela época, enquanto eu era um cretino, né, eu pensava que era crentinho e não era. Aí o que estava acontecendo? Aí eu disse, poxa, eu nunca chorei. Aí, será que eu sou crente e tal? Depois eu fiquei sabendo, parece que esse cara está longe do evangelho. E ele chorou no dia da conversão dele, né? Ele estava tomando o padrão dele como sendo um padrão de santidade, de verdadeira conversão. Está longe. Se desviou. Abandonou. E interessante, veja, eles ouvem com alegria esse evangelho. Mas eles não se firmam. Quando chega a hora de tomar alguma decisão, de pagar o preço, eles mudam de interesse e se desligam da fé que uma vez aceitaram com alegria. Quando eles percebem que evangelho é para ser vivido e que esse evangelho nos leva a tomar decisões que muitas vezes não são confortáveis aos olhos carnais, à compreensão mundana, o que é que ele vai fazer? Rapaz, aquela outra igreja ali pega um evangelho que não tem tanto sofrimento, eu vou para lá. Mas quer dizer que se eu for crente, eu tenho que mudar isso na minha vida. Aquela outra igreja ali diz que eu posso fazer tudo, eu vou para lá. Sabe? Ele vai continuar sendo idólatra, ele vai continuar querendo ter uma religião segundo o seu coração. Mas não o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho não atrai a essas pessoas. Elas ouvem só um pedacinho da história. Cristo perdoou teus pecados, não resta mais condenação. Opa, estou aqui. Aí quando a gente, mas o evangelho também fala de outra coisa. Aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome o quê? A sua cruz. Cruz é sinônimo de morte. Tome a sua cruz e siga-me. Eu cara, eita, mano, esse negócio de cruz credo, não quero isso na minha vida não, né?
Eu não quero isso na minha vida. Mas, meus irmãos, essas pessoas, elas são aquelas chamadas de superficiais. Elas são pessoas que não se aprofundam na fé. Esse é aquele impulsivo que aceita o evangelho e serve nos períodos bons, enquanto está indo bem, enquanto está prosperando, enquanto as coisas estão indo bem, oh glória, aleluia, vem a tribulação, ou como Jesus falou em Mateus 7, vem os ventos, os rios, e batem naquela casa. Aí a gente percebe, ele nunca edificou na rocha, ele sempre edificou na areia, por isso que ela cai, ele abandona. Visto como sua confissão, né, não emanou na convicção interior, não foi uma verdadeira conversão, eles nunca chegam a considerar que o verdadeiro discipulado implica numa entrega pessoal, negação de si mesmo, sacrifício, serviço e sofrimento. No Evangelho não há promessas de vida sem sofrimento. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Mas ele promete o consolo. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É como se ele dissesse: eu também passei por sofrimentos. E ele foi morto. Ora, se o seu Redentor sofreu injustiça e foi morto, quem você acha que você é para seguir esse evangelho diabólico que é pregado aí fora, dizendo que você não pode sofrer? Se o teu Redentor passou por isso, por que você vai ouvir esse evangelho falso que é anunciado? Essas pessoas não tomam conhecimento que o caminho da cruz é o que conduz ao lar eterno. O caminho da cruz é o que nos conduz para a nossa habitação eterna no novo céu e na nova terra. Esse tipo de solo parece com um certo homem chamado Demas. Ele chegou a caminhar com Paulo. Ele parece até que fez algumas coisas, viu Paulo fazer curas provavelmente. Ele caminhou com Paulo, mas lá em 2 Timóteo, capítulo 4, no verso 10, veja o que é dito de Demas. 2 Timóteo 4, 10. Jesus diz assim: porque Demas me desamparou, amando o presente século. Por que eu estou comparando Demas com esse que é do solo, ou do coração, que é comparado à semente que cai entre pedras? Porque 2 Timóteo é uma das epístolas que Paulo escreve no final da sua vida. Ele está prestes a morrer. E o que é que eu acho que Demas olhou? Cara, esse não é o que eu espero para a minha vida, não. Morrer. Diz a tradição que Paulo foi decapitado, certo? No período do reinado de Nero, em Roma. Rapaz, não é isso que eu quero para a minha vida, não. Eu quero levar meu pescocinho. Talvez quando Demas viu a implicação do evangelho, o que é que Demas faz? Pula fora. Eu quero viver. Mas o evangelho, desde a conversão, é morte. E a nossa vida está na morte. Porque morremos para nós mesmos em Cristo, temos vida eterna nele. Terceiro tipo de solo: a semente que cai, certo, entre os espinhos. Meu irmão, minha irmã, essa daqui eu acho que das três primeiras, essa daqui seja uma das mais comuns entre muitas pessoas que frequentavam e que talvez que frequentem igrejas. Diz aqui, Jesus diz no verso 22: e o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica o quê? Infrutífera. Queridos, aqui Jesus está falando daqueles que começaram vindo, ouviram, e de alguma forma essas pessoas parecem mostrar algum sinal de vida espiritual. Parece que a hastezinha da semente começou a germinar, até
parece que vai sair alguma coisa dali. Só que é dito que depois de algum tempo, o que é que acontece? Os espinhos crescem. E sufocam. E matam. Na verdade, esse aqui, querido, Jesus não está dizendo isso de forma explícita, mas está de forma implícita. Esse é um coração dividido. No seu coração haviam outras sementes. De onde é que surgiu essa semente de espinho? Jesus não diz. E não é para que venhamos a investigar isso. Mas Jesus estava tentando mostrar, a semente foi lançada lá. Mas naquele coração tinha outras sementes. E essas outras sementes crescem mais nesses corações, ou nessas pessoas, e sufocam a palavra que eles ouviram. E sabe o que é que acontece com eles? Eles não dão fruto. E Jesus diz o que quais são, essas outras sementes. Jesus diz que essas outras sementes são os cuidados desse mundo que o atraem mais do que o Evangelho. E logo aquela semente morre e é sufocada. Meu irmão, eu acredito que esse é o grande desafio da Igreja de Cristo aqui no Brasil. Parece que o Evangelho está sendo pregado. E ele está sendo recebido na sua grande maioria. Eu quero que você coloque aqui entre aspas, né? Recebido, entre aspas. Em sua grande maioria, por corações que são como sementes, onde a semente foi lançada e ali já havia outras sementes e espinhos, espinhosas, daninhas, ervas daninhas que vão matar a semente. Ou seja, vão fazer com que aquela semente seja esquecida. Querido, eu fico pensando, essas são aquelas que querem servir a dois senhores. Essas são aquelas que querem servir a Deus e ao mundo. Essas pessoas são aquelas que querem servir a Deus e a Mamon. Abra sua Bíblia lá em Mateus 6. Jesus falou isso. Isso é impossível. Na verdade, Jesus disse, Mateus 6, 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ou Deus e as riquezas. Você não pode servir a dois senhores. E o coração, que é comparado com o solo que tem sementes espinhosas, ervas daninhas, é o coração idólatra, que ama esse mundo. É aquele cara que foi um estágio aqui na igreja, mas depois, status, dinheiro, fama, glória, afastam ele da igreja. Ah, mas fulano, sabe, é tão fraquinho, se afastou. Na verdade, o seu coração nunca foi preparado para ouvir o Evangelho. A semente caiu lá, mas naquele coração já tinha outras coisas. E Jesus disse que aquilo que nós mais amamos, a quem mais amamos, é aquele que nós vamos servir. Aquelas pessoas sempre amaram mais as riquezas, sempre amaram mais o mundo, sempre amaram mais a si mesmas. Por isso elas estão lá. Eles não têm tempo para vir para a igreja, porque eles têm que gastar o dinheiro que conseguiram. Afinal de contas, para que tanto dinheiro se eu não posso gastar, né? Então aí passa lá uns 3 meses sem ir para a igreja, depois vamos adorar a Deus. Ou senão aqueles outros que acham que não tem nada. Mas, pastor, eu não vou poder mais não, porque agora eu tenho que ganhar mais dinheiro. Aí faz a mesma coisa. É o pobre que se engana a si mesmo pensando que é rico, que se fosse rico seria feliz. Aí se afasta de Deus para ganhar dinheiro. Mas também é aquele que já possui bens, engana-se pensando que se tivesse ainda mais, seria mais contente. Vai buscar mais ainda. Como se pudessem as coisas materiais garantir o nosso contentamento. Não é, Jesus diz, você não pode fazer isso. Por fim, Jesus fala da semente que cai em boa terra. Verso 23. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra,
mas os cuidados, perdão, 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, o outro produz 60 e o outro produz 30. Meu irmão, Jesus está dizendo, a semente que cai num coração que recebe a palavra, esse coração, ele produz frutos. Perceba que nos outros 3, o fruto não é produzido. E é uma colheita surpreendente. Uma semente, certo? Produzir depois, aos 10, já era muito naquela época. Jesus está dizendo, um produz 100, outro produz 60 e outro produz 30. É algo surpreendente. A menor estimativa aqui de Jesus já é mais do que a média ou do que uma boa expectativa para um semeador literal daquela época. Uma pessoa que semeava, porque Jesus está fazendo a comparação com o semeador. Uma semente dá depois, esse 10 seria algo extraordinário. Jesus está dizendo, a menor aqui dá 30. Existem aqueles que dão 60, existem aqueles que dão 100. O Evangelho vai ser poderoso e vai ser surpreendente nesses corações. O Evangelho não vai deixar de ser visto, palpável e anunciado e vivido, porque existem corações que recebem esse Evangelho. Embora muitos rejeitem, embora muitos entrem em contato com esse Evangelho, mas nunca foram verdadeiramente convertidos, existem aqueles que vão frutificar. É uma colheita que superabunda qualquer expectativa. Mas também, meus queridos, eu queria que vocês olhassem uma outra coisa. Jesus mostra que, embora haja uma mensagem e 4 tipos de solos, que são 4 tipos de pessoas, você não pode ser os 4 tipos de solo. Porque aí você, na verdade, é qualquer um dos 3 primeiros, menos o último. Você não pode ser os 4 tipos de solo. Ou você é uma boa terra, ou você é aquele que cai ao caminho, ou aquele que cai entre as rochas, ou entre aquele que cai nos espinhos. Você não pode ser os 4 tipos. Jesus está falando 4 tipos de corações distintos. Mas também ele mostra que os 4 tipos, na verdade, são 2 grupos de pessoas. O primeiro grupo da parábola, o que cai à beira do caminho, o que cai no solo rochoso e o que cai entre os espinhos, eles representam, na verdade, aqueles que entram em contato com o Evangelho, mas eles nunca produzem frutos, eles são inférteis. Eles não têm o que dar. Eles não produzem algo do que possa se gloriar, para Deus possa se gloriar dessas pessoas, dizendo, eis aqui o meu filho ou minha filha. São aquelas pessoas que muitas vezes só estão por aqui, mas nada fazem diferença. Não compartilham, não se levantam, não levam o Evangelho, não são transformados pelo poder do Evangelho. Pelo contrário, criticam a pregação da palavra, saem murmurando depois. O pastor pregou para a minha vida, o pastor falou isso foi para mim, o pastor está querendo me atacar no púlpito. Sabe por quê? Porque esse Evangelho não é bem recebido nesses corações. São corações duros, dos quais nós devemos orar, nos compadecer, assim como Jesus disse, é uma grande multidão, como ovelhas que não têm pastor. Jesus está mostrando que existem 2 grupos, meus irmãos. Mais uma vez, ele está dividindo em 2 grandes grupos. Os inférteis, os improdutivos, os não convertidos, os que estão condenados ao inferno, e aqueles, do outro lado, que são aqueles que são os convertidos de verdade. Aquelas pessoas que são comparadas com a boa terra. Por quê? Porque estes produzem frutos. É interessante, Jesus disse isso. Abra sua Bíblia lá em João 15. Veja o que foi que Jesus falou sobre... Ele disse que ele é a videira, certo? Nós somos os ramos, estamos nele. Capítulo 15, verso 8. Jesus disse assim:
Nisto é glorificado meu Pai, que deis o quê? Muito o quê? Fruto. E o que é que ele diz no finalzinho? E assim sereis meus discípulos. Percebam a relação aqui, essa coordenação aqui nessa frase de Jesus. Deus é glorificado quando nós damos o quê? Muito fruto. Pastor, e se eu não dou fruto? O resto da frase diz que se nós damos frutos, nós assim é que somos discípulos de Cristo. Porque Jesus disse que a semente que cai no caminho, cai entre a rocha, que cai entre os espinhos, que não produz fruto, ele já está dizendo aqui, ó, não são meus discípulos. Pode até ser batizado na igreja, assinar termo de membresia. Pode até ser da liderança da igreja. Não dá fruto, não é meu discípulo. Meus irmãos, isso nos chama a uma responsabilidade muito grande. Por que você está aqui? A gente pensa às vezes que a igreja é um grupinho de pessoas que a gente se encontra no domingo, de vez em quando a gente come junto, de vez em quando a gente faz alguma coisa ali e acolá, e de vez em quando a gente faz aqui. Ótimo, isso tudo é muito bom. Mas qual é o fruto que você produz? Qual é o fruto que sai da tua comunhão com Cristo? E é interessante, esse fruto não é você necessariamente que produz. Você só pode produzir porque Jesus disse, você está ligado a mim. É a seiva da videira, é a vida dela, e Cristo é a videira, que vai fazer com que você seja apto para dar fruto. Ah, mas eu sou um crente, sabe, que eu não consigo dar fruto. Então você não é crente. Porque Jesus diz que se você está nele, você produz fruto. Mas fulano produz mais que... então é uma questão de intensidade. Uns produzem mais, outros menos. Jesus disse isso. Um produz 60, outro 100, outro 60 e outro 30. Isso é verdade. Mas todos produzem. Um crente infrutífero não é crente. Ele pode até ter um rótulo de crente, mas ele não é. Meus queridos, nós precisamos frutificar. Pastor, o que é frutificar? Isso nessa linguagem meio assim, subjetiva demais. É um negócio meio assim, meio, para mim, surreal. O que é isso? Bem, frutificar tem dois aspectos. Primeiro é onde você começa a demonstrar uma vida cheia do Espírito Santo. Abra sua Bíblia lá em Gálatas 5, verso 22. Jesus mostra que nós devemos produzir frutos. E lá em Gálatas 5:22 o apóstolo diz qual é o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, o domínio próprio. Irmão, o primeiro aspecto do fruto é uma vida transformada no poder do Espírito Santo de Deus. Isso por si só já é um grande testemunho. Ao demonstrar amor por aquele que não merece, aquela pessoa vai se interessar para conhecer a tua fé. Você vai dizer, não, Cristo mudou minha vida, eu amo você porque Cristo me... Rapaz, que Cristo é esse? Quando você traz paz, no lugar de guerra, você traz paz, a paz de Deus, a alegria também do Senhor, a bondade, a longanimidade, a mansidão. Quando nós temos as qualidades do Espírito sendo aplicadas em nossa vida, nós estamos produzindo fruto. É o fruto do Espírito. Mas também há um outro aspecto do fruto, que é a nossa ação evangelística. É quando pessoas começam a ver a minha vida sendo moldada pela palavra, cheia do Espírito, e aí eu uso isso como oportunidade para compartilhar com elas. Pastor, eu não sei compartilhar o evangelho com essa pessoa. Chama ela para a igreja. Pelo menos ele vai saber que você é crente. Agora, se você não dá bom testemunho, eu acho que você vai ficar com vergonha de chamar. Porque aí você vai olhar assim, vai dizer, não vou chamar não, porque ele nem sabe que eu sou crente ainda. Vamos lá para a minha igreja. Tu é crente?
Ah, eu sei que tipo de crente você é, né? Ah, quer dizer que você é lá daquela igreja, né? Não quero nem passar lá na frente dela. Porque se tu é crente assim, imagina teus irmãos lá. Aí talvez você vai se sentir envergonhado, né? Mas por que você vai se sentir envergonhado? Porque você não está produzindo fruto. O Espírito Santo não frutifica na sua vida. Você não é transformado de glória em glória à imagem de Cristo. Mas quando você é transformado, você pode ter sido a pior pessoa da sua rua, do seu trabalho. As pessoas vão dizer, mas o que está acontecendo na sua vida? O que está acontecendo com você? Você é diferente agora. Cristo em mim, a esperança da glória. É Cristo em mim. Você vai dizer, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aquela pessoa que você conhecia morreu. Agora é Cristo quem governa. Essa peça, que negócio interessante, né? Ele também não vai entender muita coisa, talvez. Vamos lá para a igreja ouvir o mesmo evangelho que eu ouvi. Você está frutificando. Mas é uma parte, né? Você pode também começar a dizer, pastor, o que é que você faz durante a semana? Aí eu vou mostrar minha agenda para você. Tem um espacinho aí para você me treinar, para eu compartilhar o evangelho com outras pessoas. Tem, meu irmão? Venha. Eu queria que tivesse uma fila aqui no gabinete da igreja, um monte de gente querendo... como é que eu posso compartilhar o evangelho com as pessoas? É fácil demais. É muito simples. O evangelho é simples. Frutificar. Qual o fruto que você tem dado? Eu queria tirar algumas implicações para a nossa vida. Primeiro, pregação do evangelho é uma boa semente. É uma semente extraordinária. O problema não está na pregação do evangelho. Pastor, esse evangelho que o senhor está pregando aí, a minha conversão aqui na igreja é tão pouquinho às vezes, né? Pastor, esse evangelho aí, será que surte efeito mesmo? Surte, irmão, surte. Rejeitaram o evangelho de Jesus lá naquela época e rejeitam hoje. Ele surte efeito sim. A semente é boa. O que é pregado aqui é bom. Mas o solo que está recebendo muitas vezes é ruim. A não ser que Deus mude esses corações, eles não receberão o evangelho. A mensagem é boa. Essa mensagem aqui que muitas vezes ofende você é boa. E é para seu bem que Deus diz isso. Mas o ímpio orgulhoso sai achando que foi humilhado. O crente humilde reconhece que foi humilhado e quer ser conformado à imagem de Jesus. Diz, eu quero parecer com Cristo. Eu não quero ser essa pessoa que foi dito aqui. Eu quero parecer com Cristo. Segunda implicação. Devemos ouvir e receber o evangelho em nossos corações e deixar que o evangelho tenha um senhorio, que ele transforme nossa vida. Que ele possa, de acordo com a palavra de Deus, ser visto, vivido no nosso diário, no nosso cotidiano diário. Terceira implicação para a gente. Os verdadeiros crentes darão frutos. Os verdadeiros crentes darão frutos. Uns mais e outros menos. Não fique com inveja do seu irmão, se ele produz mais do que você. Não é uma competição. Pastor fulano conhece mais de Bíblia que eu. Pastor, eu estou assim, sabe, com inveja dele. Não, meu irmão. A Bíblia nos mostra que Deus deu dons. Seja edificado com o dom dele. E você talvez tenha um dom que ele não tem. Edifique ele com o seu dom. Todos nós devemos dar frutos. Agora uns vão dar mais e outros menos. Mas todos devem dar. Mas em todos os casos, o menor dos frutos, um 100, outro 60 e outro 30. O menor é melhor do que as melhores expectativas. Frutifique no poder do Espírito. Esses frutos são evidenciados pela sua maturidade cristã. Você ouve a palavra e guarda. Se você edifica a sua casa sobre a rocha, você está produzindo fruto. Ou, se
Se você compartilha o evangelho com alguém, você está produzindo frutos. Frutifique. E essa boa semente, através de você, que deve sair daqui para ser um semeador, assim como o seu mestre, como o nosso Redentor, foi o semeador dessa parábola. Você possa sair para semear. E um dia, quem sabe, muitos frutos vão estar aqui ao seu lado. E você vai dizer: Senhor, muito obrigado por ter me usado para poder lançar a semente nessas vidas. Curve sua cabeça, oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado pela tua palavra e obrigado porque o evangelho é triunfante, Senhor. Ele vai vencer. Ele já venceu na cruz do Calvário. E nossa vitória será consumada na vinda do Senhor Jesus. De uma forma plena, da qual nós temos a certeza que virá a concretização do teu plano, de ter perfeita relação, perfeita comunhão conosco e nós contigo. Pedimos a Deus que, em nome de Jesus, os corações aqui presentes sejam uma boa terra, Senhor. Que não venhamos a rejeitar o evangelho como aqueles fariseus e escribas. Que não venhamos a rejeitar o evangelho como aqueles que se achavam sábios em seus próprios olhos e que rejeitaram a boa mensagem do Salvador. Mas que ele caia no nosso coração e produza frutos para a glória do teu nome. Que a igreja comunitária das Acácias seja conhecida por uma igreja que frutifica no poder do Espírito Santo. Nós queremos pedir isso, Senhor, para a tua glória e para o nosso bem. Nós oramos no nome de Jesus, Senhor. Amém. Queridos, vamos passar para a ceia do Senhor. Queria convidar o presbítero Gustavo e o presbítero Rafael para estarem vindo aqui conosco. Vão estar me ajudando a ministrar a ceia nesse momento. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus 26. Mateus 26. O Senhor Jesus disse: Mateus 26, 26. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que beba novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras.